Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026, segunda semana da Quaresma. Meu irmão, minha irmã, espero que você esteja muito bem, você e as pessoas que você ama. Vamos para mais um dia de reflexão, mais um dia de oração, que o Espírito Santo abra o nosso coração para que a gente possa absorver o que Ele quer nos dizer. Espírito de amor e justiça, que no deserto da vida nos guia à conversão, abre nossos ouvidos para a Tua voz. Que não busquemos apenas o perdão individual, mas a coragem de transformar as estruturas que geram a impiedade contra toda guerra, toda violência. Que sejamos capazes de defender a paz para cada uma e para todas as pessoas, independente da sua etnia, país ou religião. Amém. Pecamos. Temos praticado a injustiça e a impiedade. Leitura da profecia de Daniel. Eu te suplico, Senhor Deus, grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumpre teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não te temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja os que moram perto e aos que moram longe, de todos os países, para onde os encorraçastes por causa da infidelidade cometida contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial número 78. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembrei as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Perdoai e sereis perdoados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós vemos o mundo hoje em guerra, coisa que muitas pessoas, especialmente os antigos que viveram os horrores da Primeira e principalmente da Segunda Guerra Mundial, pensaram que nunca mais viveriam. Países atacando e destruindo a outros países por dinheiro e por poder. Minha irmã e meu irmão, a maioria do mundo hoje é cristã. A maioria das pessoas do mundo se dizem cristãs. Somos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo e a maioria se diz cristã. E por que então tanta guerra, tanta violência? A resposta parece muito simples, mas a vida contemporânea, a vida dos nossos dias, ela é muito complexa, ela é muito difícil para a maioria da população mundial. Bastaria nós dizermos que a maioria dos cristãos e cristãs não fazem seu papel enquanto tal e que não são sal e luz no mundo. Mas não é tão simples assim. A liturgia de hoje nos ensina muitas coisas, dentre elas um tipo de conversão que é uma conversão honesta, uma conversão histórica e de uma ética de um cuidado, um conjunto de práticas, um conjunto de valores que nos leva a cuidar umas pessoas das outras. A primeira leitura, texto de Daniel, do profeta Daniel, está situada em um cenário muito devastador e doloroso, que é o exílio da Babilônia, lá no século 6 a.C., mais ou menos. O povo perdeu toda a sua terra, o templo e sua liberdade. Daniel não oferece uma desculpa, mas uma confissão comunitária. Historicamente, ele reconhece que a queda de Jerusalém foi fruto das escolhas estruturais, que são o abandono da aliança com Deus e a surdez aos profetas que denunciavam a exploração dos pobres. Nós vemos quantos anos e quantas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se fazem profetas denunciando que a violência não é o caminho, que a guerra não é o caminho, que precisamos de um mundo mais amoroso, mais solidário. Mas os reis e príncipes desse mundo, os poderosos, os ricos, insistem em usar as armas e as guerras para obter dinheiro e poder, para acumular dinheiro e poder. Porque são reis e príncipes desse mundo e, como tais, se entregam aos prazeres, se entregam às coisas desse mundo. Isso não quer dizer que cada um de nós, eu e você, também não estamos nesse mundo, porque nós estamos e é nele que devemos viver, inclusive valorizando os prazeres, inclusive valorizando as coisas do corpo, mas sabendo bem que não pertencemos a este mundo e não pertencemos às coisas da carne, porque nós somos seres espirituais. A partir da nossa conversão para Jesus Cristo, nós valorizamos as coisas espirituais e até os prazeres carnais estão em nome das coisas espirituais. Portanto, assim como Deus viu que tudo é bom, tudo que Ele criou é bom, inclusive os prazeres, nós sabemos valorizar os prazeres ao mesmo tempo que esses estão em nome da nossa vida espiritual. O Salmo 78 é um eco litúrgico dessa dor desse povo
que estava desterrado, que estava aniquilado. Essa confissão comunitária feita pelo profeta Daniel volta no Salmo, pelo menos quanto essa dor, em um lamento de uma nação que é totalmente humilhada, que entende que a libertação não vem do poder militar, não vem das coisas desse mundo, mas ela vem do resgate e da vida espiritual em Deus, da aliança com Deus. Como que hoje nós podemos olhar para este mundo em guerra, em conflitos, de tanta violência, de tanto desamor, e não enxergar que, desde a época do profeta Daniel até hoje, as coisas não se fizeram tão diferentes? Parece que vivemos, na verdade, uma história circular, onde os momentos vão se dando e se repetindo na história. E é um pouco disso mesmo, meu irmão e minha irmã. E isso se deve justamente porque não aprendemos ainda, assim como aquele momento, a valorizar os profetas, aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que falam de um mundo de paz, de justiça e de solidariedade. E hoje ainda pesa contra nós a confusão sobre o que é verdadeiro e o que não é, sobre o que vem de Deus e o que não vem. Tanta gente falando em nome de Deus, inclusive, e que na verdade traz apenas mensagens desse mundo, querem apenas levantar reis e príncipes para este mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é implacável. Mais uma vez, na planície, Jesus fala justamente diferente ali do relato de Mateus, do Evangelho de Mateus. Lucas vem pegar hoje uma coisa muito simples da vida cotidiana, que é o conceito de misericórdia, mas que carrega uma compaixão muito absoluta, uma compaixão em espírito e em verdade, poderíamos dizer. Jesus propõe uma ruptura total da retribuição, a lógica da retribuição, que é a lei que vem desde os egípcios antigos e muito anteriores até, que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, de acordo com o seu pecado deve ser a sua pena. E o Salmo fala muito bem disso, que Deus nos trata muito além de nossos pecados, muito além de nossas faltas e nossas penas. Apesar de todos os nossos pecados, todas as nossas penas, Deus é misericordioso com a gente, sempre foi. O problema é quando não enxergamos essa misericórdia e queremos impor às outras pessoas a opressão, queremos impor às outras pessoas fardos pesados que nem nós mesmos podemos carregar. É muito boa aquela expressão que diz: quando apontamos um dedo para uma pessoa, outros 4 são apontados para nós. Quando a gente faz uma arminha com a mão apontando para outra pessoa, desde o polegar até outros 4 dedos ficam apontados para nós mesmos. É disso que fala o Evangelho hoje. De que uma boa medida foi colocada em nosso colo. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente que com seu sacrifício nós podemos sim participar da misericórdia de Deus e reproduzi-la. Que olha que graça, meu irmão e minha irmã. Nós podemos fazer o que Deus faz conosco diariamente, dando testemunho dessa graça e dessa misericórdia. Nós podemos replicá-la com nosso amor a partir daquilo que nós somos. Deus não pede nada mais, nada menos do que somos. A partir das nossas misérias, de nossos pecados e de nossas faltas, Deus não está se importando com isso, porque em Jesus Cristo somos salvos. O que Deus se importa é com o nosso coração. Se entregarmos nosso coração de verdade à misericórdia,
Se entregarmos nosso coração de verdade à sua graça, nós podemos sim viver uma vida melhor, nós podemos sim transbordar o seu amor para que as outras pessoas sejam também tocadas pelo seu amor em seu coração. E assim nós estaremos cumprindo o que Jesus nos pede, sendo sal da terra e luz no mundo, deixando esse mundo um pouco melhor, um pouco mais pacífico, um pouco mais amoroso. A misericórdia de Deus está em nós e nós podemos reproduzi-la a partir de uma decisão que é só nossa, enquanto pessoas, mas que enquanto pessoas nós podemos também fazer como fez o profeta Daniel, transformar as estruturas, nos colocando no coletivo, nos colocando na comunidade e confessando pela comunidade as nossas faltas, os nossos pecados e ao mesmo tempo clamando a misericórdia comunitária, que todos juntos, todas juntas podemos sim mudar as estruturas e fazer comunidades que possam ser misericordiosas. O Papa Francisco escreveu um documento citado no Compêndio da Doutrina Social da Igreja que chama Misericordiae Vultus, ou Vulto da Misericórdia. E no número 21 desse documento ele diz assim: a misericórdia não é o contrário da justiça, mas manifesta o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma ulterior possibilidade para se examinar, converter e acreditar. Olha que maravilha, meu irmão e minha irmã. Papa Francisco, que foi um sinal de Jesus na terra, mais um sinal de Jesus na terra, assim como São Francisco de Assis e tantos outros santos e santas na história da Igreja. Ele nos deixa uma frase muito potente, que nos lembra justamente que a partir do nosso nada, se nós cremos na graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela está em nós e, portanto, nós somos capazes de reproduzi-la. Muita gente fala, Deus quer misericórdia, mas também quer a justiça. Aqui, Papa Francisco está falando diferente. Ele está falando que a misericórdia não é o contrário da justiça, mas que ela manifesta o comportamento de Deus para com o pecador. E a liturgia de hoje fala exatamente disso, no seu salmo e no profeta Daniel na primeira leitura. Daniel assume os pecados de todos os líderes do seu tempo e dos antepassados de seu povo, dos ancestrais de seu povo. Como que nós podemos hoje reconhecer nossa parcela de culpa nas injustiças sociais, ambientais, em toda a violência que é praticada nas nossas comunidades, em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país e no mundo hoje? Como que a medida que usamos para julgar quem pensa diferente de nós podemos avaliá-la se é a mesma que gostaríamos que Deus usasse com a gente? Ou seja, antes de apontar o dedo para uma pessoa, antes de julgar uma pessoa, como que a gente faz para poder julgar-nos a nós mesmos? Talvez um exercício que fique para nós é, quando a gente pensar em falar mal, quando a gente pensar em julgar uma pessoa, a gente carregar um espelho. Carregue um espelhinho como aqueles de maquiagem, aqueles espelhos portáteis, e a gente se olha no espelho antes de falar de uma pessoa e a gente lembre o quanto carregamos pecados, o quanto carregamos faltas, o quanto somos falhos, o quanto eu e você, meu irmão e minha irmã, somos pecadores. Antes de apontar o dedo, antes de julgar. E em nossas comunidades nós sabemos que nós somos muito bons nisso, em apontar o dedo para as pessoas, em falar da vida alheia, em julgar pelas faltas dos outros, sejam aquelas pequenas ou as grandes. Ah, mas porque fulano casou 3 vezes.
Ah, mas porque ciclano não é casado na igreja. Ah, mas porque aquele ali tem filho fora do casamento. Ah, mas porque, olha, aquele ali não sei não, hein? Parece que não gosta muito de homem ou de mulher. Nos preocupamos com detalhes da vida das outras pessoas e muitas vezes a nossa própria vida está muito ruim. Em casa não temos sido bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas filhas. Vamos procurar olhar mais para dentro de nós mesmos, para dentro de nós mesmas. E lembrar que Deus não está preocupado com o nosso exterior, não está preocupado com o que os outros fazem, mas está preocupado com o que eu faço. Deus está preocupado apenas com como está o meu coração. E que o Espírito Santo nos ajude a praticar aquilo que dizemos acreditar. Pai de ternura, livra-nos do dedo que aponta e do coração que exclui. Que a nossa quaresma seja o tempo de aprender a medida do teu amor, aquela que sempre dá mais do que é pedido. Maria, Mãe da Esperança, ensina-nos a ser igreja que acolhe e nunca condena. Amém. Minha irmã, meu irmão, se você está gostando dessas reflexões, dessas orações, ajude-nos que elas cheguem para mais pessoas. No nosso canal do WhatsApp, Leitura Viva, nosso canal do YouTube, Chama Eterna, e no Spotify, Leitura Viva também. Um grande abraço a você, tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Paz e bem.